Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, beleza, galera? Na corrida aí a gente tá aqui trazendo informações, apurando aí ao longo do dia, né? Tô chegando aí até agora, não consegui nem se ajustar aqui em casa ainda, já tô de saída de novo, vindo do hospital e o sogrão acabou machucando a mão aí, a gente tá dando todo o auxílio para ele lá no hospital, mas graças a Deus fora de risco aí. Só esperar a operação do homem aí e já já ele vai estar voltando aí. Galera, só passando feedback aqui para você do dia a dia. Ó, curta, se inscreva, aperte o sininho de todas as notificações dos vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Fiquei aí no hospital o dia todo aí, mais ligadíssimo em tudo que tá acontecendo no Vasco, e muita coisa aconteceu aí, tá, galera? Então, desde já vou trazer algumas informações, o vídeo vai ser bem curtinho, para você não ficar sem essa informação aqui no canal, falando de Vasco. Inclusive, galera, ajuda aí, esse canal não pode parar. Se inscreva no canal, beleza? Ó, alguns nomes, tá, foram ventilados, especulados para compor o elenco, tá? Compor é o quê? O cara vai chegar para compor, o cara não vai chegar como titular, e isso é muito ruim. É trocar 6 por meia dúzia. No vídeo anterior, vou deixar a descrição aqui. Eu trouxe uma leva de jogadores do Vasco, tá? Que está com seus contratos para se findar em dezembro e com 6 meses de antecedência, como demanda a regra, ele já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Tá Jair, tá Paulinho, Léo Jardim, tá ali também Pumita, Maurício Lemos, dentre outros jogadores também. Tem Alex Teixeira também, tá nessa barca aí de jogadores que tá, ó, para estar saindo do Vasco. E Vasco entende que precisa também repor jogadores, ou seja, nessa janela parece que vai sair um cabeça de bagre para entrar em outro, é o que dá para se entender, já que o Vasco disse, tá, que não vai contratar ninguém nessa janela, mas alguns jogadores foram oferecidos e outros, tá, Vasco tá sondando aí. O primeiro deles é o Igor Vinícius, tá, lateral direita do São Paulo, já que o Pumita tá recebendo sondagens aí de 2 times, um é brasileiro e o outro da MLS, tá? E o Pumita Rodrigues pode estar sendo Vasco, porque o seu contrato tá para ser rescindido, ele já pode estar assinando um pré-contrato. E quem seria o lateral direito ali, sendo ali o sombra, né? Eu falo sempre sombra, na verdade o reserva, né, do PH, né? Já que o PH é um polivalente, o cara não se machuca, o cara não se fratura, o cara não faz nada, o cara é bom pra caramba. Tem o Leandrinho, tá? Paulinho Babilônia, desculpa. Tem um Paulinho Babilônia do lado direito e Leandrinho, que tá no Al-Shabaab, é do lado esquerdo do Pumita, tá? Que inclusive tá em negociação de um novo empréstimo lá no Al-Shabaab. Então, Pumita saindo, tem que colocar um reserva. Pode ser esse Igor Vinícius, lateral direito de São Paulo. Inclusive, o Fernando Diniz já trabalhou com ele, tá? Outro especulado também é o atacante Carlos Júnior. Joga no Al-Shabaab, tem 29 anos. Joga por empréstimo no Neon, tá? Segundo time, tá? Aliás, é o time da segunda divisão, tá? De lá da Arábia. Então, tá aí, é um jogador aí que foi formado dentro das categorias aí do Atlético Mineiro, tá? Esse Carlos Júnior, Vasco ver com bons olhos aí, tá contratando esse jogador. Outro também que tá sendo muito especulado é o atacante Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha? Até pouco tempo ele estava no Flamengo, ele já jogou no Grêmio, e meu irmão, é aquilo que eu falei aqui no início do vídeo, é trocar 6 por meia dúzia, irmão, é 6 por meia dúzia, tá? Hoje ele joga no time do Remo, segunda divisão, tá? Ele tem 30 anos e é artilheiro do Campeonato Brasileiro da segunda divisão lá no time do Remo, que também está tendo uma colocação bacana, mas esse é o nível aí de jogadores especulados que o Vasco entende que pode estar trazendo melhorias aqui pro Fernando Diniz. Coitado do Fernando Diniz, irmão. Coitado do Fernando Diniz, tá? Então, a princípio são esses jogadores. Tem outros também que estão sendo cogitados, tem outros aí discorrendo na mídia, mas a gente traz aqui aquilo que de fato o Vasco procurou. O Vasco também tem 2 jogadores aí, tá, que foram oferecidos para o Vasco, mas eu trago no vídeo amanhã com menos correria. Outra coisa também, segundo as informações, tá, dentro do Vasco, os bastidores, parece que já tem um jogador, tem 2 contratações, um é jogador, que é atacante,
o outro a gente já não sabe quem é, tá? Mas, de fato, o diretor de futebol, que eu acredito que seja muito essa segunda opção, um atacante, e o diretor de futebol, acabou a novela, é o Bruno Costa, que é o ex, diretor de futebol do Fortaleza. Eu gosto dele porque ele que desenhou todo o Fortaleza. A gente sabe que o time do Fortaleza esse ano tá pife, mas os anos, 5 anos atrás, meu irmão, de 5 anos para cá, o Fortaleza sempre foi forte, então ele sempre conseguiu estar remontando o time do Fortaleza. Ele desmontava e ele remontava, remontava, e até então você vê aí que o Fortaleza foi se encaixar na Libertadores, galera. Então a gente tá vendo aí um cara que muitos estão aí falando que, pô, não quero ele no Vasco, outros dizem, não, traz ele pro Vasco. Enfim, vamos deixar o homem trabalhar. De fato, eu considero ele melhor do que o Marcelo Santana. Tem um canal de um grande parceiro que é o Marcelo, Vasco em Análise. Ele fala que não tinha que mandar o Marcelo Santana embora porque é o cara que resolvia a parte burocrática das negociações, tá? De tudo dos jogadores. E esse cara está entrando no lugar do Marcelo Santana para poder resolver esse problema, já que o Felipe Maestro está cada vez mais se afundando numa areia movediça dentro do Vasco da Gama. Trago essa informação um pouco mais à frente. Então, deixe seu comentário o que você acha desse diretor de futebol do Fortaleza aqui para o Vasco da Gama, beleza? Outra novidade, já trouxe no canal aqui falando de Vasco de primeira perna, como dizia, né, o falecido Wagner Moura, né, Wagner Montes, né, de primeira perna, nas playoffs, tá, da Sul-Americana. Novidade, tá? Del Valle, Independente de Del Valle, vai ser em Quito. Aonde você vai assistir esse jogo? Tu sabe? Já falei aqui. Tá se esquecendo, né, meu irmão? Pô, presta atenção. Canais Paramount é uma dificuldade. Tem muita gente que não tem. E também na SBT, galera, beleza? Thiago Life já deu a confirmação que está e vai cobrir os 2 jogos da Sul-Americana, tá? Dessa playoff até o momento, tá? Então vai passar nos canais Paramount Plus e na SBT. Então acabou a correria, beleza? Primeiro jogo de ida, tá? E depois o jogo de volta. Beleza, galera? Com mais informações, o primeiro jogo vai ser dia 15 de julho, então tem tempo pra caramba e a gente vai falando sobre esse jogo aí. Tem mais um mês ainda, os jogadores vão parar 10 dias, entendeu? Tem um bafafá aí rolando aí, vou te falar e você vai lembrar aí desse bafafá, tá? Vamos lá, Vasco e CSA. Agora eu saí da Sul-Americana, eu tô entrando na Copa do Brasil. Lembra da presidente, a loura, né, que é conhecida como a tia Leila, né, do CSA? Pois é. Tava fazendo de tudo para estar levando esse jogo da Copa do Brasil, que o primeiro jogo vai ser 30 de julho e o segundo jogo vai ser 6 de agosto. 6 de agosto dentro de São Januário. Agora, 30 de julho, ela vai fazer dentro de casa, tá? Ou seja, em Maceió, no estádio Rei Pelé, dentro da sua própria casa, que até há um momento, né, eles têm capacidade para 15 mil torcedores, mas estão em obra. E com certeza até 30 de julho eles vão liberar muito mais espaço ainda para mais torcedores vascaínos, até porque isso dá uma rentabilidade bacana lá pro CSA, tá? Mas a vitória é do Vasco. Você está com mando de campo, mas a vitória é do Vascão, beleza? Vamos aqui pular para uma outra informação, tá? Cria do Vasco, Andrei, tá? Poxa, tem vontade, saudade de estar jogando aqui dentro do Vasco, queria estar aí dentro com a gente aí, com o Fernando Diniz, ele tá vendo que muitas coisas têm mudado aqui dentro. Ele deu, né, um feedback aí, fez uma entrevista muito bacana da parte do garoto aí, foi pro Chelsea, tá arrebentando, cogitado para a seleção brasileira, cogitado para o Mundial de Clubes aí do Chelsea. Então, a gente estava falando aqui de um ativo muito positivo do Vasco da Gama. Nunca critiquei o Andrei, pelo contrário, sempre foi um baita de um volante aqui dentro, faz falta, inclusive, tá? Com as suas arrancadas, não tinha medo, o garoto muito novo, rabiscava mesmo, chutava pro gol, fazia gol. Então, o Vasco vendeu e vendeu no período aí da 777 Partners, infelizmente, porém, né, com todo o imbróglio que aconteceu do dinheiro dele, que ficou faltando aí, não tem raiva do Vasco,
E sim, ele gostaria muito de um dia, quem sabe, voltar a jogar no Vasco, muito bacana. E gosta muito também dos hinos da arquibancada aí, né, das torcidas organizadas, a mesma música que o cara gosta, eu também gosto. Entendeu? Na barreira, é muito bacana, eu gosto. Não vou cantar não, senão tu vai sair do canal aqui, aí eu fico na mão, meu irmão, não vou cantar não, tá? Agora deixa eu entrar aqui, eu entrei pilhado com todas essas informações, acabou entrando no setor um pouco mais sério, tá? Eu tô aqui diante, ó, a produção vai me ajudar aqui agora, produção me ajuda aqui. Dívida do Felipe, tá? Discorreu aí, tá? O canal Vascaíno do Cerrado, do Thiago Fonte, trouxe de primeira mão, que eu vi, tá? Foi no canal dele, e depois fui perante o dia dialogando com alguns companheiros, alguns grupos aí, e também começou a discorrer na internet esse imbróglio que está acontecendo com o Felipe Maestro, tá? O que está acontecendo? Ó, vou estar fazendo uma leitura, tá, da matéria para você entender, tá? Existe aí, tá, uma situação que está meio complicada dentro do Vasco, e isso aí cada vez mais fica suspeito dentro do corpo de benemérito do Vasco, que estão desconfiando. Vazou áudio, vazou escrita do próprio grupo deles lá, de uma dívida que ele tem com o Vasco, tá? Que o Vasco tem com o Felipe, tá? Ó, o Felipe já recebeu tudo que tinha que receber dentro do Vasco da Gama, no RCFC, tá? Essa é uma frase dita pelo presidente da Assembleia Geral, Alain Belanciano, tá? O Felipe já recebeu tudo que tinha que receber, tá? Dentro do Vasco da Gama, beleza? Então vamos lá, o imbróglio é o seguinte, ó, é proibido pagar fora dessa recuperação judicial. Inclusive a gente viu aí os Boys, tá? New e Old Boys, né? Com Esforza, e também o time da França com Adson cobrando o Vasco, entrando na FIFA contra o Vasco, e o Vasco entrando aí, tá? Numa situação complicada, não podendo contratar mais jogadores, e a própria FIFA entendeu, tá? Entendeu que o Vasco já estava com essas dívidas na recuperação judicial, ou seja, recuperação judicial também implica que o Vasco também é proibido de pagar qualquer dívida, entendeu? Porque já está dentro da recuperação judicial. E para você entender, essa recuperação judicial são etapas por etapa, camada em cima de camada, desde 2024 até o momento que conseguiu esse aval. Nesse momento, todo o projeto, todo o plano de pagamento já foram para os credores, e agora eles estão verificando se vão querer aceitar ou não esses pagamentos parcelados em 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá entendendo? Da forma que o modelo que o Vasco já acionou a todos eles, tá? Todos os credores, e vai ter uma nova, vão para a justiça de novo para poder acertar esse parâmetro, se eles vão aceitar ou não. Caso não aceitando, o Vasco entra num processo aí de falência. Caso contrário, eles aceitando, o Vasco tem que só honrar os seus contratos. Porém, dito isso, o Vasco não pode pagar nenhuma dívida. E por que a dívida do Felipe Maestro foi paga? Esse foi o levantamento diretamente do presidente da Assistência Geral, Alain Belanciano. Essa dívida do Felipe já foi paga. E estranho, dentro disso tudo, que causa estranhezas, né, falando assim, é que o Felipe tinha valores de 2.427.000, alguns quebrados, que o Vasco devia a ele desde a sua passagem de 2010 até 2012 aqui no Vasco como jogador. Em setembro de 2024, o Vasco já estava entrando com recuperação judicial. Ele estava na fila de credores 89, tá? Não pode se pular a fila, passar da fila. Entendeu? Todos os credores têm que ser pagos de acordo com suas datas, confirmada dentro da planilha que o Vasco já lançou para todos, tá? Em fevereiro de 2025, a dívida do Felipe foi por 310, ou seja, diminuiu quase 2 milhões aí, tá? Diminuiu. E depois ela subiu para 504, que parece que foi juros, né? Ou seja, de 2.427 foi para 319, depois foi para 504 por causa de reajuste,
e agora o presidente diz que essa novela foi paga. Vamos ler aqui agora direto a matéria. Dívida de Felipe, tá? A diretoria do Vasco afirmou ao GE que a redução do valor da dívida do Felipe se deve a um acordo firmado durante o processo de mediação com os credores. A ação ingressada por Felipe diz respeito à sua última passagem como jogador do clube de 2010 e 2012. Antes de assumir como diretor técnico e jogador, cobrava 2 milhões e 400 do Vasco, tá? Na justiça. Mas, eu lembro disso, tá? Mas lista recente de credores aponta o valor atualizado de 504 mil, tá? Atualizado, 504 mil. Ele recebeu aproximadamente 4,7 milhões dessa dívida em parcelas paga aos anos anteriores da gestão do Pedrinho. Então, desde a gestão do Pedrinho, o Felipe está recebendo esse valor de 4,7 milhões em parcelas, tá? Felipe Maestro ainda cobrava cerca de 2,4 milhões, valor que havia sido lançado no Regime Centralizado de Execução, RCE, tá? Recuperação Judicial. No ofício enviado, a diretoria dos sócios aponta que o valor foi reduzido para 319.900 mil em fevereiro deste ano, tá? E em abril, o reajuste foi para 504, ou seja, 2 meses depois houve uma discrepância, entendeu? De juros reajustado aí numa dívida, já que ele já estava recebendo. Em contato com o GE, o vice-presidente jurídico Felipe Carregal explicou resumidamente que Felipe fechou um acordo durante a mediação com os credores e aceitou reduzir sua dívida para 319, tá? E que o Vasco, em seguida, enquanto revisava os processos para apurar corretamente os valores de toda a sua dívida e verificou que havia aplicação correta e manteria sobre a dívida do diretor técnico por esse motivo. O valor foi corrigido para 504.200 milhões. Então, senhores, a gente vê uma bagunça dentro do Vasco da Gama, tá? Inconcernente a um diretor executivo, diretor de futebol, o que ele faz lá dentro do Vasco, de uma dívida que já estava recebendo, já estava parcelado quando o Pedrinho entrou, ele já estava recebendo, ele alegou que ainda faltava receber 2 milhões e alguns quebrados, abriu mão desse valor, tá, todo, não sei se foi para amizade ou não, aí botaram para 300 e pouco, 319, agora com alguns meses o Vasco entendeu que devia fazer um reajuste bacana, vou reajustar esse valor para tudo que não está justo, tá, de fevereiro para abril de 2025, e agora está 504 aí, e ele, a princípio, dentro do corpo de benemérito, parece que ele já foi pago e o Vasco não deve mais nada a ele. Então, essa estranheza a gente vai acompanhar aqui no canal falando de Vasco, tá? Eu, como sempre eu falo, eu não gosto de ficar falando aí sobre justiça, sobre coisas, mas a gente também tem que entender, tem que expor para você, vascaíno, todos os fatos que acontecem dentro do Vasco e você não ser vendido, tá? Porque muitas das vezes a gente pega a briga, pega uma causa sem conhecer, tá aí, tá? Briga entre eles e mais uma vez, tá? A displicência, tá? Ocorre dentro do corpo de benemérito e toda a delegação do Vasco. Porque como é que pode estar essa bagunça toda? E o que mais me chama a atenção, e é que é mais preocupante, que isso saiu na mídia, tá? E os credores vão ver essa ladainha toda, porque, olha só, o Felipe estava na lista de credores. Ele era o número 89. Como é que o cara já recebeu essa dívida? Como é que ele recebeu e estava já recebendo essa dívida? Já que o Vasco já está com essa ação judicial, recuperação judicial desde o ano passado. Aqui a gente só apura, tá? Não estamos afirmando nada. Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Falei que ia ficar curto, mas não deu, galera. Fui. Até amanhã com mais informações.